Amém. Para iniciar hoje, vamos começar com 3 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler 29, do 10 do 29 ao 31, para um tema que muito providente, esse louvor, que é algo que nós cantamos, louvamos, mas precisamos viver. Mateus 10, 29, amém. Diz assim a palavra de Deus: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Amém? Você pode crer nisso? Glória a Deus. Mas nesse nosso finalzinho de ano, hoje é o nosso penúltimo estudo do ano, nós estamos meditando sobre temas que impedem que as bênçãos do Senhor nos alcancem, né? Nós estamos falando disso já, é o nosso terceiro momento desde que começamos, porque Deus, a Bíblia diz, Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam, né? Então, como Ele é assim, nós temos que tomar posse daquilo que nós recebemos do Senhor. É a mesma coisa que dizer que se você aceitou fazer parte de uma igreja, se você aceitou ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você se envolve nos planos de Deus para esse mundo, isso tudo fará com que as bênçãos de Deus te alcancem. A Bíblia diz que elas vão nos perseguir, que elas te alcancem, mas na maioria dos casos, inclusive, não mais, mas inclusive na maioria dos casos, são bênçãos muito maiores do que aquilo que você pediu e do que você imaginou. A Bíblia diz que nós não conseguimos entender, imaginar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus é um Deus abençoador. O problema é que apesar das bênçãos de Deus estar sobre nós, apesar dos olhos do Senhor, do cuidado do Senhor estar sobre nossa vida, em muitos momentos essas bênçãos não nos alcançam. O Senhor quer e nós não somos abençoados. Por quê? Será que é porque o diabo impede? Não. Nós temos que destronar esse negócio de diabo da nossa vida, porque ele não tem autoridade nenhuma de impedir nada na nossa vida. Não. A verdade é que existem dimensões na nossa alma que impedem. Dimensões em nós. Não que as bênçãos existam e elas não existam, elas não estão disponibilizadas. Não, muito pelo contrário. Elas estão disponibilizadas, mas nós não conseguimos receber aquilo como é devido, como o Senhor planejou. Ou seja, Deus sempre ama, Deus sempre abençoa. Isso é um fato, isso é bíblico. Ele deseja nos dar o melhor. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus que nos satisfaz. É uma preocupação do Senhor. Mas nós mesmos impedimos o melhor de Deus na nossa vida. É sobre isso que nós estamos meditando. É sobre esse momento que nós estamos falando. Hoje é o terceiro encontro e nós vamos falar hoje mais uma vez. Nós já vimos o quanto medo descontrolado é essa dimensão da nossa alma, que quando está assim, meio descontrolado, ele impede o melhor de Deus. Nós vimos isso. Nós vimos também, semana passada, Jesus nos alertando sobre o quanto andar ansioso, a ansiedade funciona como um impedimento na nossa vida. E nós precisamos nos esforçar para tentar equilibrar as coisas, para que a nossa vida seja vivida naquela medida que Jesus desejou. Você conhece o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, no final do versículo. Jesus diz com todas as letras que eu vim à terra para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, que seja uma vida cheia de plenitude, daquilo que Deus tem para todos nós. Você deseja viver abundantemente nesse tempo? Você deseja experimentar o que é esse melhor de Deus? Se você deseja, nós estamos falando sobre isso, que esses estudos estão falando e eles podem te ajudar, tá bom? Mas hoje eu preciso cutucar mais um tema, porque são temas espinhosos, né? De ouvir, porque falam de coisas que nós somos. Mas eu quero cutucar mais um dessa coisa que é algo construído dentro de nós, mas é algo que é muito eficiente nesse assunto de impedimento, porque hoje eu quero falar de insegurança, né? Insegurança. Há 2 estudos atrás eu fiz um comentário que
O medo é um pai muito zeloso que teve uma filhinha chamada insegurança, né? Lembra que eu comentei isso? E para entender como isso se dá em nós, dentro de nós precisamos entender como nós funcionamos dentro do mundo que nós vivemos. Nós não somos frutos do acaso, nós somos seres criados por Deus. Nós sabemos disso. Nós não somos obra não, nós somos seres criados por Deus. Mas entenda uma coisa, Deus não nos criou acabados. Por isso, todo ser humano, quando nasce, ele nasce ainda inacabado. Ele não nasce pronto. Aliás, dentre os seres vivos, talvez um dos únicos. Ele não nasce pronto, acabado. Ele precisa, com o passar do tempo, ir se formando, entende assim? Um bebezinho nasce, ele não tem nem o seu corpo físico formado ainda. Imagina o resto. Ele precisa ir crescendo e se formando. Significa que nós não somos, por exemplo, somente criaturas naturais. O que é isso? Nós não somos só aquilo que nós nascemos. Nós, por exemplo, nascemos de uma forma, mas daquilo que nós nascemos, além daquilo que nasceu conosco, tem dimensões que nós aprendemos com o ambiente que está à nossa volta. E nós vamos nos formando. E nós vamos tentando crescer. Você é fruto do que Deus criou. Por exemplo, você é fruto natural do que Deus. Você é homem ou mulher. Deus criou isso. Deus criou algo, a cor da sua pele, por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos. Que Deus criou tantas coisas. A altura que você tem, a tua estrutura óssea, física, isso é criação. Coisas que a gente chama que são naturais, que nascem com você. Mas além disso, além de tudo isso, você é resultado de uma construção do meio que você vive. Das coisas com as quais você se relaciona. Por exemplo, a sua pessoa aí é constituída de ideias, de hábitos, de crenças, de conhecimentos, de convicções, coisas que você aprendeu com a sua família, com seus amigos, coisas que você aprendeu na escola, coisas que você aprendeu na igreja, na internet, enfim, você é essa complexidade que não nasceu pronta, mas além daquilo que nasceu, você vai aos poucos crescendo, se desenvolvendo e se tornando aquilo que você é hoje. Quer dizer, o mundo à tua volta influencia quem você é. Mais ou menos é isso que eu quero dizer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa disso. Bom, porque o mundo que você vive, e essa é a razão dessa minha fala, é um mundo feito da sociedade, mas não só, as redes sociais, o mercado, essas coisas todas forjam em você situações. Elas existem, aliás, situações, obviamente, para atender os interesses deles e não teu. E algo que, isso é forjado em nós com o passar do tempo, é um negócio chamado insegurança. Insegurança é uma dessas construções modernas que o ser humano está vivendo com tanta intensidade nesses últimos tempos. Eu quero que você entenda isso hoje. Você acha que à toa, por exemplo, que de uma hora para outra isso se tornou uma doença? Não era. Passados os tempos, isso virou um transtorno. As pessoas estão tratando a sua insegurança hoje com remédio, em psicólogo, porque isso virou um descontrole. Hoje em dia, parece que a insegurança faz parte de viver. Por que será? Será que isso é bom? Isso é normal mesmo? As pessoas dizem que é assim mesmo, é normal. Será que é? É tão comum que a gente não para se perguntar se isso é realmente normal. Aliás, o mundo diz que é normal, mas você já parou para perguntar, e Deus? Será que para Deus isso é normal? Então eu queria entender primeiro com você o que é isso, o que é insegurança? Como é que se constrói isso? Os sinais disso e como é que a gente enfrenta isso em nome de Jesus a partir da palavra de Deus, amém? Bom, a definição da palavra insegurança no dicionário eu procurei aqui, simplesmente, condição, particularidade ou característica de quem é inseguro, do que é inseguro. Acometido por um sentimento de desamparo, sensação de não estar seguro ou protegido, falta de convicção ou segurança em si próprio. Choveu no molhado, não disse muita coisa. São definições fracas, porque o inseguro é alguém que não é seguro. Bom, e daí? Aí eu tentei entender, então, o que é seguro. Se o inseguro é aquele que não é seguro, o que é ser seguro? Bom, a palavra latim do seguro, que vem, a palavra securitas. Securitas é do latim, que significa seguro. E ela significa aquele que tem um sentido de firme esperança. Esse é o seguro. Tem um sentido de firme esperança. Aí já começou a ficar legal, melhorou, ficou até bonito, né? Ficou até interessante. Seguro é aquela pessoa que tem um sentido de firme esperança. E o inseguro? Bom, o inseguro é alguém que não tem
Esperança. É o contrário disso, porque vive essa sensação de desamparo, de falta de convicção sobre si mesmo, inclusive. Não acredita em si mesmo. Então, insegurança é um sentimento, é uma prerrogativa daqueles e daquelas que se sentem inquietos, desamparados, desprotegidos, sem convicção, sem confiança em nada, inclusive sem confiança em si mesmo. Esse é o inseguro, ou a insegura, se for o caso. Nota que a insegurança está profundamente ligada ao medo que nós vimos, à incerteza, à desconfiança. São coisas ligadas, porque são dimensões que estão na nossa alma. Nós construímos isso. Outro dia eu li uma definição de um artigo de psicologia muito interessante, que diz que a insegurança é um estado de abandono da fé. Olha que legal, né? Era um artigo de psicologia. A insegurança é um estado de abandono da fé. Achei interessantíssimo. Por isso, se nós tivermos que pensar numa palavra, talvez, que negue, que seja o contrário da insegurança, talvez seja fé. Uma pessoa que é insegura, ela não tem fé, ela não acredita. Achei muito interessante. É alguém que não tem fé, muito apropriado, talvez, para os nossos dias. Por quê? A gente vive um tempo em que as pessoas pensam tanto, são tão racionais. A humanidade hoje em dia é tão centrada em si mesma, nas suas capacidades, mas no fundo são tão inseguras. Por quê? A gente acredita tanto naquilo que a gente acha, né? A gente é tão durão, e não, eu sei o que é melhor para mim, e a gente é tão inseguro. Por quê? Porque nós abandonamos a fé. Nós queremos algo, mas nós não cremos na verdade. E são inseguros porque não conseguem acreditar em algo que não estão vendo com os seus olhos. Vivem à mercê do que veem, principalmente que vê no espelho. Depende daquilo para viver. Percebe aqui como a gente vai ficando inseguro? Mas a pergunta é, de onde vem tudo isso? Como é que isso é construído dentro de nós? Bom, eu vou aqui, você vai ver que vai ter muitas situações, mas para entender como uma pessoa desenvolve essa personalidade insegura, nós já tivemos aqui nas quartas-feiras um bom caminho, porque na base de toda pessoa insegura tem um medo, né? O medo nos leva a ser inseguros, isso é um fato. Sem dúvida, uma pessoa que aprendeu a ser medrosa, aprendeu a ser insegura. Mas como parte disso que eu disse para vocês, dessa construção de mundo, como nós somos formados, eu preciso ir um pouco além para analisar que existem outras formas dessa insegurança ser construída dentro de nós. E você vai ver que insegurança é algo ensinado, é algo incentivado na nossa vida. Existe um projeto disso. A forma como o mundo atual é construído é uma fábrica muito produtiva de pessoas inseguras. Isso é construído dentro de você e nós temos que tomar posse disso. Como assim? Sim. Por quê? O ser humano moderno luta a todo custo por liberdade. Eu quero que você entenda isso. É um projeto. Todo mundo que você conhece tem um sonho de ser livre. E aqui eu estou dizendo que nós queremos liberdade a qualquer custo. Nós queremos decidir o que é melhor para cada um de nós. Nós queremos mandar no nosso destino. Nós queremos resolver os caminhos que nós vamos tomar. Porque no fundo nós sonhamos com a liberdade. Nós não queremos ninguém mandando em nós. Nós não queremos ninguém dizendo o que é melhor para nós. Nós não queremos, nós não admitimos. Agora, tudo isso é muito bonito na teoria. Mas na prática, a vida dessas pessoas que buscam desenfreadamente mandar em si mesmas, a gente nota que o resultado são pessoas cada vez mais amarradas, escravizadas, reféns de umas manias. E a ponta desse projeto de liberdade a qualquer custo está a insegurança. Você vai entender isso hoje. Tem um sociólogo que eu estudei bastante, o Zygmunt Bauman, e ele tem uma frase de um livro que ele escreveu sobre isso, sobre essa coisa da insegurança, que ele diz que existem duas coisas que não caminham juntas jamais: a liberdade e a segurança. Você precisa entender esse projeto de liberdade que o mundo diz: olha, ninguém manda na tua vida, você faz o que você quer da tua vida. Você é dono do seu nariz. Liberdade e segurança não caminham juntas. Vou explicar. Se você quer ser livre, leve, solto e quer decidir o que você acha melhor para a sua vida, ele diz: você vai ser uma pessoa insegura. Por quê? Vamos dar um exemplo, é melhor. Se eu quero sair e fazer o que eu quero da minha vida, se eu quero decidir o que é melhor para mim, sem pensar nos outros, eu vou poder constituir uma família, casar? Muita gente por aí acha que pode. Caso o casamento não dura nem 6 meses. Por quê? Ele acha que ele faz o que ele quiser da vida dele, que ele é dono do seu nariz. Eu não consigo. Se eu não tenho uma família,
eu não vou me sentir seguro com relações a muitas coisas da vida, porque família é um projeto para nos dar segurança. O mundo é um mundo solto, sem definição, e a gente se sente perdido. Quando você casa, quando você tem filho, famílias, casa, você se sente seguro ali, acolhido em um espaço de amor, de cuidado. A família nos dá segurança. Mas para ter uma família que me dê segurança, eu preciso abrir mão do meu desejo de fazer o que eu quero. Eu tenho que abrir mão dessa megalomania que diz que eu sou livre para fazer o que eu quero, porque se eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu não posso ser casado e ter uma família. Posso? Percebe o drama que as pessoas vivem? Família nos obriga a sempre abrir mão do nosso querer em função do bem de todos, dos outros, não só do meu. Isso é família. Se você vem para esse lugar e você acha que pode fazer o que você quiser aqui do jeito que você quiser, na hora que você quiser, você não pode ter esse lugar. Se esse lugar é um lugar de segurança para você, você não vai ter segurança. Porque você acha que você é livre para fazer o que você quiser. Então, liberdade e segurança não andam juntas. Vou dar mais exemplos. Por exemplo, se eu quero me sentir seguro, o que eu faço? Eu tranco a porta. Mas além de trancar a porta, eu coloco um cadeado. E aí eu ponho uns ferrolhos assim daqueles. Eu ponho grade, eu ponho câmera, eu ponho uma cerca elétrica. E quando tiver tudo isso ligado, eu estou seguro. Eu estou seguro, estou. Mas eu perdi o quê? Liberdade. Entende ou não? As pessoas resolvem morar em apartamento, porque apartamento é mais seguro. Só que no apartamento, vai dar uma festinha de aniversário para você ver o que acontece. Não pode. A segurança tolhe a sua liberdade. Percebe aqui o drama desse mundo de hoje? Esse projeto dizendo que você tem que ser livre a todo custo, você faz o que você quer. Qual é o resultado? Você vai ser uma pessoa que acha que é livre, mas vai ser insegura. Isso é construído, queridos. Isso é ensinado para cada um de nós. Não tem jeito. Entende porque isso é uma coisa construída dentro de nós? Insegurança. E eu quero que você entenda isso para entender a partir disso qual é a perspectiva que o Senhor tem disso, tá? Pessoas que querem ser livres a todo custo costumam, por exemplo, pensar muito em si mesmo. Eu faço porque me interessa, eu sou o centro. Consequentemente, são individualistas, egoísmo. E se tem duas coisas, o individualismo e o egoísmo, que são grandes fontes de insegurança, são elas. Todo mundo que é egoísta e individualista costuma ser inseguro. Por quê? Porque para a gente se sentir seguro, a gente precisa dos outros. A humanidade, já desde muito, o ser humano aprendeu a andar em bando, em grupo. Por quê? Porque vem uma fera, se eu estou sozinho eu estou ferrado, mas se eu estou num grupo, eu estou mais seguro. É uma lógica humana. Agora, se a gente é egoísta, juntos nós somos mais fortes. Se a gente é egoísta, como é que fica um cidadão desses moderninhos que acha que não precisa de ninguém para viver? Fica como? Inseguro. Porque ele sabe que sozinho ele é fraco, ele é frágil. Percebe o projeto de liberdade? Para que serve? Porque estão dizendo para você, não está, esquece os outros, vai lá fazer o que você quer da tua vida. Você entende para que serve isso? Para tornar você uma pessoa insegura. E eles ganham dinheiro com isso, impressionante. Essas pessoas, por exemplo, uma outra vertente, que são muito preocupadas com o seu ego. Geralmente a gente que pensa muito em si, se preocupa muito com o seu ego e com a opinião dos outros. O problema dessa centralidade no nosso ego, a ponto de nos tornarmos egoístas, vamos dizer assim, é que nós dependemos sempre do reconhecimento dos outros, do elogio dos outros. Observa para você entender, dependemos do aplauso dos outros. E aí, a partir daí, viver significa viver para agradar os outros. Esse é o mundo que você vive. Valorizamos o que as pessoas acham de nós no extremo, na ânsia de satisfazer nós mesmos, a gente precisa de elogio, e nós fazemos tudo preocupado com o que os outros vão pensar, porque eles vão dizer o que de nós? Percebe a nossa luta? O nosso sofrimento? Essa mania moderna, por exemplo, de redes sociais, que para viver depende de um like, de uma curtida, de um número de seguidores, nada mais é do que essa coisa louca. São pessoas preocupadas com o que os outros pensam a respeito dela mesma, com aquilo, as pessoas querem mostrar o que elas fazem, o que elas são, onde elas moram, a cama, o banheiro, que isso tudo é uma tremenda fonte de insegurança. As pessoas não se sentem seguras com elas mesmas, por isso tem que ter um celular, senão ela se mata. E é importante você entender isso, porque eu estou falando do mundo que você vive, a roupa, o cabelo, o carro, a casa, nós fazemos tudo para que os outros pensem que nós somos o top das galáxias. Só que no fundo, na real mesmo, a gente sabe que não é. Então fica esperando o retorno positivo da outra, falando, você é maravilhosa, linda, sexy, sensacional. A gente precisa ouvir isso para viver.
Quer dizer, o que é isso? É um buraco de inseguranças. A gente está tentando preencher isso que está sendo construído dentro de nós. Entendo porque eu digo que o mundo está nos formando, está nos constituindo, e o projeto desse mundo é criar pessoas inseguras. Aqui está uma fonte. Nós estamos tão preocupados com o que os outros acham que nós esquecemos, talvez, do principal, do fundamental. O quê? É pensar, o que será que Deus acha de mim? Nós estamos tão focados na internet e no que os outros acham, que nós esquecemos de perguntar, e o Senhor espera o quê? O que o Senhor acha desse post aqui que eu estou tão encantado com ele? E eu queria dizer para você, para Deus, não acontece nada se você não tiver fé. E você vai ter que entender a importância disso hoje, que nós já louvamos, vamos ter que entender. Não é à toa que Hebreus 11:6 tem a frase conhecida que você sabe, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso eu não temerei, porque eu creio. Nós precisamos entender. Lembra que nós já comentamos que a insegurança tem a ver com falta de fé? A gente é inseguro porque a gente não crê. Pois é, pode ser pior, porque a gente pode também começar a acreditar nas coisas, né? Acreditar nas riquezas, nas pessoas, acreditar na nossa capacidade, acreditar na grana que a gente tem. A gente pode começar a acreditar num monte de coisa. Pode até ser pior, aliás. Tem gente que acha que quando juntar uma boa grana aí, sim, agora eu estou seguro, né? Quando tiver um pé de meia, assim, agora eu estou. E essas pessoas se esquecem da palavra de Deus. Lucas 12, quem conhece Lucas 12? A parábola do rico insensato, porque conta exatamente essa história. Um homem que ganhou muito dinheiro e depois achou que agora sim eu estou seguro. A partir do verso 19, Jesus disse, então disse o rico tolo, agora direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, se folga. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então, o que você tem preparado, para quem será? Percebe aqui a questão? A gente bota a nossa confiança nas coisas, porque a gente acha que isso vai nos tornar pessoas seguras, quando a gente tiver bens, dinheiro, riquezas. Mas, querido, gente que toma essa decisão acaba frustrado, por isso, mais inseguras elas vão se tornar. Porque o dinheiro uma hora vem, daqui a pouco ele vai. O amigo é teu, daqui a pouco ele te trai. A nossa segurança some porque a gente coloca a nossa confiança no lugar errado. 1 João capítulo 2, a partir do verso 15 diz assim, ó, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, presta atenção, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Onde é que tem que estar a nossa confiança? Porque se não estiver lá, vai sobrar o quê? Insegurança. Presta atenção. Uma visão errada de Deus, por exemplo, ver Deus da maneira como Ele não é, pode tornar nós pessoas muito inseguras. Por exemplo, tem gente que aprendeu coisas estranhas com relação a Deus. Deus é um velhinho de cabelo branco, sentado num trono no céu, com um porrete na mão, e se pecar ele vai dar cacetada na cabeça, porque ele está louco para acusar, e esse velhinho é carrancudo, e ele quer pesar a mão, e ele quer castigar, e ele quer trazer juízo com quem é louco para mandar alguém para o inferno. Tem gente que pensa que Deus é assim. Tem gente que tem essa visão de Deus, e eu não sei, um Deus que está empenhado em nos julgar, o tempo todo, que escolhe uns para salvar, e outros para condenar ao inferno, um Deus tão carrasco assim, você se sente seguro? É fonte de insegurança. Essa visão errada de Deus. As pessoas não se sentem seguras. Mas o alívio é saber que Deus não é esse Deus aí. A palavra de Deus, por exemplo, todo o culto de Santa Ceia a gente celebra. Domingo você vai celebrar comigo, você vai ver. Você lembra a nossa leitura de Santa Ceia em 1 Coríntios capítulo 11? Nós lemos a partir do verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por Deus. Mas quando nós somos julgados por Ele, ou até repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo, ou seja, Deus nunca quer o nosso mal, nem quando a gente erra. Não está interessado em mandar ninguém para o inferno. Você precisa de alguma forma olhar para o Senhor e se sentir seguro nos braços de Deus. Mas como você está seguro? Você está o tempo todo com medo de ser castigada. As pessoas estão nesse tempo. Muita gente vai para a igreja porque tem medo de Deus. Muita gente está dentro da igreja porque está com medo de ir para o inferno. Querido, você não precisa ter medo de ir para o inferno, porque tem um lugar que Deus não quer que você vá para o inferno.
Aliás, tudo que Ele quer é te tirar de lá. Então não precisa ter medo, porque esse medo é fonte de insegurança. Por isso, Deus não se agrada de quem vai até Ele por medo. Pelo contrário, nós temos que ir ao Senhor, nós temos que receber o Senhor e obedecer ao Senhor por amor. Essa é a medida do coração de Deus por você. No amor não tem medo, nós lemos aqui há 2 semanas atrás, no amor não tem medo, muito menos no amor há insegurança. Por quê? Porque quem é amado se sente seguro. Como uma criança se sente segura? Nos braços da mãe, apertadinho, cuidado, porque sabe que é amada. Uma pessoa que leva cacetada na cabeça todo dia é segura? Uma pessoa que leva não na orelha todo dia é segura? Não. Então, presta atenção, é o contrário. Quando você sabe que é amado, você se sente profundamente seguro. Quando você sabe que não é, você se torna uma pessoa insegura. Quando nós cremos no Senhor e buscamos na palavra de Deus, nós somos fortalecidos na nossa fé. Pronto, estamos fortes na nossa fé, show insegurança, ela tem que cair fora. De onde vem a cura para tudo isso? Da nossa fé. De onde vem a nossa fé? De onde vem a nossa fé? De ouvir e ouvir a ministração da palavra de Deus. Então percebe que quanto menos você escuta a palavra de Deus, mais inseguro você vai ficando, mais fraca, mais sem convicção, porque o contrário da insegurança é a fé, a falta de fé, percebe? É consequência. Então, veja, ter decidido fazer parte de uma igreja, ter aceito vir aos cultos, ouvir palavra, entregar a sua vida ao governo de Deus, ao senhorio do Senhor, tudo isso é cura de insegurança. É cura para os males desse mundo que quer te acorrentar em nome de Jesus. Mas não vai não. Veja como é importante estar aqui nessa noite ouvindo palavra. Receber da palavra de Deus a medida daquilo que faz. Não, eu estou louvando aqui, eu não temerei, eu não estou andando na boca para fora. Eu realmente não vou temer, porque eu confio no Senhor. É muito importante isso, amém? Porque toda insegurança traz consequências e forma um estilo de vida. Deixa eu te dizer alguns problemas. Problema é sempre chato, mas preciso dizer. Consequências. Fica muito atento aqui, porque são questões sérias, porque a gente vê isso, e gente que é insegura é assim, mas nada disso faz parte daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Ele não quer ver isso em nós. Quais as consequências de uma personalidade insegura? Bom, primeira coisa que eu queria dizer para você, é que a insegurança bloqueia, impede o teu potencial. Impede aquilo que Deus fez. Você precisa entender que dentro de você existe uma fonte quase inesgotável, um potencial inimaginável dado por Deus. A gente se limita, mas quando o Senhor fala assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, diga para aquela montanha, sai dali, se joga no mar e ela vai sair, o que Jesus está dizendo? Aí em você tem um potencial enorme, quase ilimitado, querido, presta atenção. Esse potencial está querendo sair, Deus fez você assim, mas se você for conduzido pela insegurança, você nunca vai liberar o potencial que Deus te criou para ter. Você nunca vai estar na plenitude de fazer aquilo que você consegue fazer. Por quê? Você retém, você impede. Muito pior, a insegurança impede você de viver as promessas de Deus. Por quê? Lembra, o inseguro não acredita. Quem acredita vive. Quem acredita agrada a Deus. Não, vamos voltar? Sem fé é impossível agradar. Se a gente não acredita, nós vamos conseguir o que com Deus? Nada. Presta atenção como é importante isso. Aliás, o texto diz mais, porque nós temos que crer que Ele existe, e mais do que existe, que Ele recompensa quem o busca. Ou seja, se você não crer, você está fora das recompensas de Deus. Se você está lá com medo e não se entrega ao que o Senhor está dizendo, por isso que hoje eu vou dizer, você está fora da recompensa que o Senhor tem para a tua vida. Presta atenção, entenda que Deus te fez com capacidades e potenciais únicos na terra, únicos, só você tem, específicos, e você precisa usar isso, você precisa se permitir, você precisa ir lá. Então, já começa a aprender a dizer não para essa insegurança toda, se desafie, porque do contrário você está bloqueando todo o teu potencial que o Senhor te deu, e que Deus quer usar para realizar através de você, presta atenção. Consequentemente, você está bloqueando as bênçãos de Deus na tua vida, impedem as bênçãos do Senhor. Quando eu ouço isso, falando isso, eu lembro de Mateus 24:35, porque quem está falando é Jesus Cristo. Ele diz o quê? Não, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você precisa confiar nisso. Como é que eu venço, pastor? Isso tem me impedido. Às vezes arrumo uma entrevista de emprego, tem tanto medo que
Querido, isso está te impedindo. Josué 1,9, lembra do Senhor? Josué com medo, inseguro, e lá, eu não te mandei eu, Josué, vai, esforça-te, tenha abandono, porque eu estou te mandando. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Promessa de Deus, meu irmão. Promessa de Deus, minha irmã. A insegurança impede tudo isso. Eu tenho visto muita gente frequentando igreja, dando glória a Deus, mas não desfruta das glórias e das milhares de promessas do Senhor, porque ela mesma impede, bloqueando, impedindo o potencial que o Senhor tem para transformar a sua vida. E nós não podemos fazer isso em nome de Jesus, de jeito nenhum. E tudo por causa da tal da insegurança, tá bom? Alguém que te dá uma oportunidade na igreja, às vezes, nossa, vou tremer todo, vai lá tremer. Eu estou doido para ver gente tremer aqui na frente. Ai, meu irmão, mas eu não sei, eu não estou preparado. Não vai estar preparado nunca. Nunca. Eu nunca estou preparado para ver aqui, você também está. Então vai lá, criatura. Vai lá e confia que Deus falou. Vai e fale, porque eu colocarei palavras na tua boca. Lembra de Jeremias? Eu sou criança, eu não sei falar. Nem fala aí, não é você, Jeremias. Quem fala aí sou eu. Então vai lá e aproveita, querido, em nome de Jesus. Não espere, não. Entenda que o mesmo Deus te chamou, é o mesmo Deus que vai te sustentar e vai te dar condição de você ir lá falar. Todo esse medo, essa insegurança e falta de fé impede. Presta atenção, porque para entender, e você precisa entender que não é você, é o Senhor que vai fazer. E quem crê, e quem tem fé, vai lá e faz. E Deus honra. E quem está com medo, inseguro, fica lá e não recebe nicas. E não vê nada da parte de Deus. Cuidado, a insegurança bloqueia aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Segunda coisa, a insegurança te fecha para relacionamentos, para a vida. A gente não consegue se relacionar direito. As pessoas inseguras não sabem se relacionar. Elas se fecham porque elas têm medo de se expor. Parece timidez. Mas em algumas pessoas é meio quase paranoia. A pessoa se retrai diante dos outros. De um jeito. Por quê? Porque o inseguro não confia, sobretudo, nele mesmo. Percebe a fonte aqui? Eu queria dizer para você, eu não confio em mim. Eu não confio em mim para pregar, não confio em mim para aconselhar, não confio em mim em nada. Mas é por isso que eu preciso de Deus. É por isso que eu preciso dele. O inseguro não confia no seu próprio valor nem na sua capacidade. Como é que ele vai confiar nos outros? Ele vai? Se ele não confia nos outros, ele se relaciona com os outros? Não vai. O problema é que não existe relacionamento de verdade baseado na desconfiança e na insegurança. Não se relaciona direito se a gente é desconfiado. Para ter um relacionamento decente, precisa ter um mínimo de confiança. Você não se relaciona com quem você não confia. Presta atenção. Para um seguro, ninguém faz nada direito, ele desconfia de tudo. Geralmente a gente segura é crítica para burro, porque não confia nem em si mesmo. Por isso gosta de criticar tudo. Conhece alguém assim? Critica. Ela não confia nela mesma. Essa é a questão. Nós tratamos os outros da maneira como nós enxergamos a nós mesmos. Se eu sou insegura, se eu sou... Eu transfiro para os outros. É normal, por exemplo, até pessoas inseguras, excessivamente seguras, serem até agressivas. A gente de pavio curto, é normal. Por quê? Porque existe desconfiança, existe medo, existe falta de fé. Não crê no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer. Por isso a insegurança é terrível para os relacionamentos. Impede. Se Deus nos fez para nos relacionarmos, isso é um negócio que estão nos ensinando, que tem nos impedido de relacionar, querido. Se Deus prepara pessoas para a tua segurança, porque você precisa das pessoas para ser seguro, presta atenção, você é inseguro, você afasta as pessoas do seu lado, e aí você impede as bênçãos do Senhor te alcançar e te fazer uma pessoa melhor. Percebe aqui o problema? Vocês estão entendendo essa palavra? Será que é mentira? É muito comum que pessoas inseguras até maltratem as pessoas, inclusive as pessoas que elas mais amam, porque ela é insegura. Trata melhor os outros do que a pessoa que está mais perto. Insegura. Quer um conselho? Presta atenção. Para com isso. Para com isso. Tudo isso está te fechando para as pessoas. Mas se fechar para as pessoas, se fechar para os planos de Deus. Daquilo que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então nós temos que vencer isso. É quase uma obrigação nossa como crente. Eu sou. O mundo fez isso em mim, fiz. Construiu isso em mim, desde pequenininho, pastor. Mas eu vou enfrentar isso de mãos dadas com o Senhor e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Terceiro, a insegurança nos faz pessoas controladoras, que é um problema enorme.
Se tem uma coisa angustiante, se tem uma coisa ameaçadora, é a sensação de estar inseguro. Você está diante de uma coisa que é horrível, se sentir muito insegura. É apavorante ser inseguro com relação à vida, e por isso é que a insegurança é sempre acompanhada de uma personalidade controladora. Sabe por quê? A pessoa se defende de tudo, por isso ela quer controlar. Isso é um problema. Uma pessoa insegura, assustada, desenvolve uma necessidade de mostrar para os outros que ela está no controle, porque ela está com medo. Ela se sente insegura. Ela tem que dizer que ela controla. No fundo, nós sabemos que a gente não controla nada, que a gente é um fiasco. Mas por não admitir, a gente quer mostrar para os outros que a gente controla alguma coisa. Pessoas controladoras. Os inseguros acabam se tornando pessoas autoritárias, e gente assim é muito complicado. Quarto lugar, a insegurança nos isola. E aqui é uma outra questão, até mais do que relacionamentos. Presta atenção, toda insegurança é acompanhada de um grau de isolamento. Pensa no mundo que você vive. Quanto mais inseguro, mais vontade de se isolar. Quanto mais inseguro, mais vontade de ficar longe de todo mundo, e não se envolver com nada, nem com ninguém. Eu não sei se você observa o mundo que a gente vive, e esse mundo formando essa insegurança em nós, a tendência das pessoas, e é uma tendência muito forte no mundo de hoje, as pessoas se isolarem e não querer se relacionar com pessoas. É muito mais fácil se relacionar com o cachorro e com o gato do que com gente. Querido, em nome de Jesus, presta atenção. Bicho é ótimo se envolver com bicho, eu amo, mas relacionamento com bicho não pode substituir relacionamento com pessoas. E a gente está confundindo tudo, infelizmente. Pessoas nos desafiam, pessoas nos fazem mal, pessoas mentem, pessoas enganam, mas tudo isso serve para te ajudar a melhorar, a crescer, saber o que você não pode ser. Por outro lado, pessoas amam, pessoas ajudam, pessoas ouvem, pessoas estendem a mão, pessoas dão força, pessoas te dão segurança. Então, se por insegurança a gente se isola e não se relaciona com pessoas, a gente não cresce, a gente não melhora, a gente fica infantil. Nós vemos a sociedade de pessoas infantilizadas. Não se engane, diferente do que as pessoas estão dizendo por aí, o teu cachorro não faz de você uma pessoa, um ser humano melhor. Não faz. Sabe por quê? O teu cachorro, quando você fala uma besteira, ele não te questiona. Questiona? Ah? Teu cachorro fala, oh, peraí, está errado isso aí. Ele fala? Ele não te questiona. Ele abana o rabinho, ele concorda com tudo que você fala. Tudo que as pessoas querem, concorda com tudo que você fala. Então presta atenção em nome de Jesus. O cachorro não tem argumento. E é por isso que as pessoas gostam tanto, mas isso não nos faz crescer. Por isso nós precisamos de pessoas. Tenha bicho, mas não impeçam que as bênçãos do Senhor te alcancem. Se relacione com pessoas, porque a insegurança nos isola e não pode em nome de Jesus. Amém? Quinto lugar, e último dessas maledicências todas. A insegurança nos impede de aprender o que é novo. Coisas novas. Pessoas inseguras vão para a igreja, ouvem palavra, mas tem uma dificuldade danada de aprender palavra, porque a insegurança nos faz ter medo do que é novo. Medo do novo sempre fica se reafirmando no que já sabe. Às vezes a gente recebe uma pessoa na igreja, a pessoa descarrega a Bíblia, tudo que ela já decorou. Ela fica se garantindo do que ela já sabe. Ah, mas eu já sei. Você vai aconselhar uma pessoa, mas eu sei, né? Eu sei, você sabe tudo. Então, você aconselhando para quê? Se garante na forma que sempre aprendi. Eu sempre aprendi desse jeito. O novo assusta, por isso que a pessoa se garante no que ela sabe. O novo amedronta, e lógico, para o inseguro, o novo é só o fim. De tanto medo que dá daquilo. Ele impede o novo. O problema de toda essa insegurança que te impede de entender é que você serve a um Deus que sempre tem novo, novidade de vida para você. Sempre tem algo novo. Ele te desafia, igual domingo. Ele quer que você cresça, que você melhore. E ele vem com novidade. Por isso, isso vai te amedrontar. Fatalmente você não vai colher dessa novidade de vida que o Senhor tem para você. Você já leu 2 Coríntios 5,17? Famoso? As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Porque Deus tem sempre um novo. Se a gente é inseguro, nós não aceitamos o novo, a gente impede o novo de Deus, nós ficamos nos garantindo na velha forma, na velha maneira, no velho medo. Querido, em nome de Jesus, se abra para o novo de Deus, larga a mão disso, pega nas mãos do Senhor. Nós ficamos garantindo nas velhas maneiras de entender o Senhor. Eu aprendi assim. Tem gente que veio para a igreja, tem gente que congregou conosco por anos,
e saiu daqui falando a mesma coisa que disse no primeiro dia que entrou. Será que não aprendeu nada? Em 5 anos de igreja? Não é que não aprendeu, é que impediu, porque é inseguro. E ouviu, e não resolveu nada. Tem medo do novo em nome de Jesus. E fica se garantindo naquilo que sempre foi. Presta atenção, querido, o Senhor é um Deus que vem com novidade de vida todos os dias. Eu acordo todo dia de manhã, o Senhor tem algo novo na minha vida. Hoje eu já ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido da parte de Deus. O Senhor quer o nosso crescimento. Ele vem com algo novo, mas a gente vai impedir. Basta ser inseguro em nome de Jesus, amém? Mas aí você quer saber, e o que nós queremos saber é o que fazer, né? E eu vou dizer qual é a resposta que nós temos que dar, finalmente, para essa coisa toda, em meio a essas inseguranças. A palavra de Deus nos dá 3 caminhos importantes, que a primeira é confiança, a segunda é fé e a terceira é dependência de Deus. Eu quero que você entenda isso. Nós temos como curar isso. Qual o caminho a trilhar? Bom, assim como o medo e a ansiedade, os inseguros primeiro não gostam de admitir. Quem é inseguro não gosta de admitir, tem vergonha até de admitir. É melhor a gente culpar os outros pelas coisas do que dizer, não, eu que realmente estou inseguro, eu que não consigo. Essa dificuldade. Então, a primeira coisa, a gente conseguir vencer isso é admitir. Eu sou uma pessoa excessivamente insegura. Isso não tem me ajudado. Tem que admitir. Não adianta fugir. Não adianta se esconder dentro de você, porque você está tentando esconder de quem? De Deus. Não adianta se esconder dentro de você, achando que Deus te conhece. E dele você não tem como se esconder. Então nós temos que admitir. Quem conhece Salmo 139, versículo 7? Todo mundo conhece. A partir do verso 7 do Salmo 139 diz: para onde irei eu do teu Espírito, Senhor? Para onde eu vou fugir da tua face, Deus? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu for nas profundezas da minha cama, lá tu também estás. Se eu tornar nas asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão não me guiará e a tua destra me sustentará. O Senhor está onde? Em todo canto. Para onde é que eu fujo de Deus? Não tem como. Nós temos que admitir. A gente vive se escondendo, a gente tem vergonha, fugindo inclusive de nós mesmos. Tem gente que foge de Deus. Jonas achou que podia. Tanta gente. Aprenda nessa noite em nome de Jesus. Insegurança se cura com reconhecimento. Primeiro, admitindo que é inseguro. Esse é o princípio, mas não é tudo. Porque depois que admite, nós temos que ter uma coisinha fundamental que se chama fé. Eu reconheço isso e eu preciso ter fé. Para me livrar da insegurança, eu tenho que crer. E a pergunta é: crer em quê? Em quê? Primeiro, Hebreus 13:8. Crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, mas Ele é hoje na minha vida e Ele vai ser para sempre. E você precisa crer nisso. Quando é que Ele não foi com você? Ele por acaso não é? Por acaso Ele não será? Nós temos que crer que Ele é Deus. E Ele sempre foi. Portanto, Ele será hoje e Ele vai ser sempre na nossa vida. Insegurança para quê? Querido, Ele não mudou. Ele continua vivinho da Silva e presente na tua vida. Deus prometeu a Abraão, Gênesis 8:15, quando Ele chamou para um desafio novo, extraordinário, Abraão baqueou. Aí Deus virou para ele no verso 15 e falou: Abraão, eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que você for, eu serei contigo e eu vou te guardar. Promessas, você tem que ter fé nas promessas do Senhor para a tua vida. Você não crê em nada, você não quer, porque eu estou crendo aqui. Não, você crê porque tem um Deus que é vivo, que era ontem, que é hoje, será. E Ele promete coisas da tua vida e você crê nas promessas do Senhor. Ele continua o mesmo e Ele te guarda de qualquer aflição que vai te abater. Você crê nisso? Você precisa ler Mateus 7. Vou ler 24, 25. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha da palavra de Deus. A palavra de Deus é a tua rocha, a tua fortaleza. Querido, você já se rendeu ao Senhor, você tem frequentado a igreja. Mais do que frequentado, você tem se esforçado para aprender a ser um discípulo, uma discípula de verdade. Você tem sido fiel na obra de Deus. Leia Lucas 12:32, porque o Senhor disse para você: não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou de vos dar o reino de Deus. Promessas do Senhor que fortalecem a nossa fé para enfrentar tudo isso. Compreenda que o mundo diz que você é livre, mas para isso, na contramão, está querendo construir insegurança em você, desestabilizar algo aí dentro de você, para acabar com as suas vidas. Saiba que em qualquer lugar que você estiver com Jesus, pode se sentir seguro, protegido e amado, porque Ele é com você, Ele é o teu Deus, em nome de Jesus.
Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como a montanha de Sião que não se abala, permanece para sempre. Por quê? Confia nele, sabe que ele era, que ele é e que ele vai ser. E nós temos que crer nisso. Isaías 41, 10. Vai ter que sair com fé daqui em nome de Jesus, amém? Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei. Eu sustentarei com a destra da minha justiça. Deus, promessa de Deus para o seu povo. A gente tem como crer? Nós temos que ter fé diante de tanta promessa. E a gente fica inseguro, porque eu não consigo. Você não consegue mesmo, mas tem alguém que é contigo em nome de Jesus. Tem alguém que é na tua vida. Tem alguém que era, que é e vai ser. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu vou estar contigo. Quando passares pelos rios, elas não te afogarão. Quando pelo fogo passares, não vão te queimar, nem a chama vai arder em você, porque eu serei contigo. Eu fiquei procurando promessa na Bíblia, quase fiquei doido. É o que mais tem. Então, nos momentos em que você tende a confiar, talvez em você, demais, a pensar demais em você, no seu ego, e isso vai fazer você ficar inseguro, perdendo a esperança, busque aonde? Palavra de Deus. Leia Provérbios 3, 26. Pois o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Você tem o Senhor te ajudando. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, afirme confiança. Os que temem o Senhor confiam nele, queridos. Em nome de Jesus, caminho para que a gente precisa para poder vencer. Segurança você terá quando você estiver com convicção, que você sabe que você está no centro da vontade de Deus. Você está fazendo o que Deus pediu para você fazer. Você está fazendo o melhor que Deus espera de você. Você está tentando agradar o Senhor. Isaías 32, 17 diz: o fruto de uma pessoa assim, reta, será a paz. O efeito da sua retidão será o repouso, a segurança para todos sempre. Uma pessoa que obedece ao Senhor, que busca no Senhor, que confia no Senhor, que sabe que está no centro do coração de Deus, é uma pessoa que vive em paz e que tem segurança e repouso, descansa, porque Deus cuida, Deus guarda. Em nome de Jesus, presta atenção. Nós somos ensinados a sermos inseguros. E isso tem feito muito mal para as pessoas, principalmente porque as pessoas não se apossam da palavra de Deus. Porque as pessoas vêm para a igreja, ouvem, parece que é mecânico, sabe? Vai ligando piloto automático. Não pode, querido. Veja que coisa linda a palavra de Deus. 2 Timóteo 1,12. A convicção do apóstolo Paulo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso. Eu sei, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia que Ele vir me buscar. Essa convicção tem que estar em nós, não insegurança. Sim, queridos, a gente se esquece que nos braços de Jesus nós estamos seguros. Ele prometeu, como um bebê amamentando no colo da mãe, assim está você no colo do Senhor, diz o Salmo. Nós temos que viver a palavra de Deus. Viver. Essa é a nossa saída, essa é a nossa cura. Deuteronômio 33, 27 diz: o Deus eterno é a tua habitação, o teu apoio são os braços dele em volta de você. Ele te guarda com a sua sombra. Diz que como uma galinha, com as suas asas te cobre. Assim é o Senhor em nome de Jesus. Viver nos braços do Senhor é saber que Ele nunca vai deixar de cuidar da nossa vida, porque Ele nos ama. Conforme afirmou, Salmo 37, vou ler do 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Confirmados. E ele se deleita no seu caminho, o Senhor se agrada do caminho. Ainda que caia, não ficará caído, pois o Senhor vai sustentá-lo com sua mão. É Ele que nos levanta. Ele é o nosso Deus. Nós temos que confiar. O Senhor promete. Nessa noite, querido, em nome de Jesus, amém? Se você não acredita, leia Isaías 41, 13. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, e por isso eu te digo, não temas, eu vou te ajudar. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. E eu encerro aqui, porque eu já falei muito, mas eu preciso te dar esperança. Eu preciso que você tenha fé. Eu preciso que você venha para cá, isso não seja em vão. Eu preciso que você tome posse daquilo que a palavra de Deus tem para você. Entenda que a insegurança é um mal muito poderoso, muito forte, que tem impedido coisas maravilhosas. O Senhor vem e Ele fala, dá esse voto de confiança, e a gente, né? Eu vou ser contigo. Não pode ir lá, pode se envolver, porque eu vou te ajudar. Mas a gente não recebe. O Senhor promete, a gente não recebe as bênçãos. Presta atenção, isso tem destruído lares. Isso tem colocado pessoas diante de vícios. Isso tem acabado com histórias de vida. E por essa razão, isso não tem nada do que Deus espera de nós.
Tem tanta promessa na Bíblia porque a insegurança não faz parte dos planos de Deus. Isso é construção do mundo para você, em nome de Jesus. E do mundo moderno. Presta atenção. Antigamente a gente já não era tão medroso, né? Antigamente a gente era um pouco mais destemido. Eu lembro quando eu tinha 5 anos, eu adorava matar cobra. Morava na roça, o que me faltava era cobra, adorava matar. Hoje, não sei se eu matava assim com tanta facilidade, uns 5 anos de idade. A gente aprende a ser inseguro. Mas isso tem acabado com tanta coisa, e o Senhor não tem. E não tem nada com isso, não é à toa que o Espírito Santo de Deus veio aqui nessa noite para te ensinar que insegurança tem cura. Como? Com fé. Fé. Fé que vem de onde? Da palavra de Deus. De ouvir a ministração da palavra de Deus, assim que você crendo e confiando no Senhor, deixando de confiar em você mesmo, lógico, ao invés de pessoas inseguras, você vai se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus firme, sustentada pela poderosa mão do Senhor. É assim que se vive e enfrenta esse mundo miserável, em nome de Jesus, amém? O mundo quer construir algo aí dentro, para te desestabilizar, para que você não tenha coragem, para que você não vá lá em frente que você tem que enfrentar, para que você não vença, ainda vai com tanto medo que no primeiro tombo o desafio cai. Não, o Senhor é Deus e fala, vem cá que eu pego na tua mão e nós vamos vencer, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Graças a Deus, se você crê de verdade, com fé, sim, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus, fica de pé.